LFTS11. Para muitos, esse é o novo melhor investimento para você colocar a sua reserva de emergência. Ele é um novo ETF de renda fixa que está sendo negociado na Bolsa de Valores e ele tem algumas características específicas sobre ele, algumas vantagens e desvantagens que você precisa considerar antes de pegar a sua reserva de emergência e investir ela toda em um título como esse. Nesse vídeo nós vamos falar exatamente tudo isso que você precisa saber para você não ter mais dúvidas a respeito desse investimento e descobrir no final do vídeo se realmente é a melhor opção para sua reserva de emergência. E vamos lá para a gente começar indo direto ao ponto, né, caso você não saiba ainda, mas só ilustrando rapidamente o que é a reserva de emergência. A reserva de emergência nada mais é do que uma quantia de dinheiro que você precisa ter investida com alta liquidez e baixo risco, para caso aconteça algum imprevisto, alguma eventual necessidade que você tenha que não estava prevista no seu orçamento, você pode pegar esse dinheiro da reserva de emergência e usar para cobrir aquele imprevisto. Por exemplo, você bateu o carro, precisa pagar o seguro e você não tem esse dinheiro previsto no seu orçamento, o que você faz para você não ir lá no banco, pegar um empréstimo, um financiamento ou então entrar no cheque especial? Você vai pegar uma parcela da sua reserva de emergência e vai pagar essa necessidade que você tinha. Ou então, eventualmente, você perdeu o seu emprego, ficou desempregado ali durante 6 meses. Como que você vai manter o seu padrão de vida atual? Como que você vai manter a sua qualidade de vida se você não tem a sua renda entrando mais? Se você tivesse uma reserva de emergência para cobrir esses gastos, aí ia ficar tudo certo, até você conseguir se recolocar profissionalmente. Então, a reserva de emergência nada mais é do que você pegar uma quantia de dinheiro de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal, dependendo da volatilidade da sua receita e do risco da sua profissão mesmo. Se você é um funcionário público, por exemplo, você pode ter uma parcela de reserva de emergência um pouco menor, mas se você é um empreendedor, um autônomo e você depende muito dessa volatilidade da sua renda, o que acontece? Você precisa ter uma quantia um pouco maior para você estar mais protegido contra eventuais imprevistos ao longo do tempo. Então você pega esse dinheiro e vai colocar, por exemplo, num Tesouro Selic, num CDB de liquidez diária, que são as opções mais comuns e mais consideradas até então. Mas, ultimamente, no último mês, foi lançado um novo ETF na Bolsa de Valores, o LFTS11, que é um ETF de renda fixa que tem algumas características que tornam ele uma opção bem interessante para a gente colocar nossa reserva de emergência também. A gente vai falar sobre cada uma dessas características ao longo desse vídeo aqui. E aí, o que você precisa considerar na hora que você está investindo no LFTS11? Primeira coisa é que ele é um ETF de renda fixa, que ele vai seguir o índice Teva Tesouro Selic, que vai considerar somente os títulos públicos ali que tem a rentabilidade atrelada à Selic com uma duration acima de 2 anos. O que é isso? Quando você entra lá no site do Tesouro, você tem vários títulos diferentes, tem o Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, e cada um desses títulos tem vários vencimentos diferentes. Então tem um Tesouro Selic que vai vencer em 2023, 2025, 2026, 2027, 2029, tem vários prazos de vencimento. E aí, dependendo do prazo de vencimento desse título, você vai pagar uma alíquota de imposto de renda maior ou menor. Isso caso você fosse investir diretamente nos títulos do Tesouro. Ou seja, se você fosse investir num título que tem um vencimento em menos de 2 anos, em menos de 720 dias, você teria que pagar uma alíquota de imposto de renda maior seguindo essa tabela regressiva aqui. Se fosse um prazo maior do que 720 dias, a alíquota de imposto de renda seria a menor alíquota possível, então seria de 15%. E aí, na hora que a gente está pensando em tributação dos ETFs, o que a gente precisa ter em mente? Que a tributação desse título vai ser condizente com o prazo médio de vencimento dos títulos que aquele ETF está comprando. Ou seja, se o ETF está comprando vários títulos que o prazo médio de vencimento deles é menor do que 6 meses, então a tributação do ETF, na hora que a gente fizer aquela venda, você vai ter que pagar a tributação correspondente de uma renda fixa tradicional com um prazo menor do que 6 meses, que no caso é 22,5% de imposto de renda. Se você tem uma carteira de ETF, por exemplo, o ETF LFTS11, que tem um prazo médio de vencimento atual de 1.501 dias, ou seja, que é maior do que aqueles 720 dias da tabela mínima do imposto de renda, o que você vai ter? Você vai ter uma tributação correspondente à tributação daquele prazo, que nesse caso é 15%. Então, independentemente do tempo que você fique com aquele ETF na sua carteira, você sempre vai pagar, nesse caso, 15% de imposto de renda. Então, se você comprasse, por exemplo, um Tesouro Selic para sua reserva de emergência e vendesse ele 4 meses depois, você teria que pagar 22,5% de imposto de renda. Como você está comprando esse ETF, que vai comprar esses títulos com uma duration maior do que 2 anos, você vai comprar esse título e você vai pagar apenas 15%, por mais que você venda o título em menos de 6 meses. Então, isso é uma vantagem tributária
tributária muito interessante para quem quer fazer sua reserva de emergência e provavelmente vai precisar resgatar esse dinheiro com um prazo menor do que aquele mínimo ali de 2 anos. Além disso, tem uma outra vantagem que é a isenção do IOF. Quando você compra um título do Tesouro Selic ou de qualquer outra renda fixa que tem essa tributação, o que vai acontecer? Se você estivesse resgatando em menos de 30 dias, você teria que pagar o imposto sobre operações financeiras no seu ganho. Então você teria lá o seu lucro, teria que tirar o IOF, que é nessa tabelinha aqui, ou seja, se você estivesse resgatando num prazo muito curto, menor do que 30 dias, praticamente todo o seu lucro iria embora só de IOF. E aí o restante do seu lucro, depois de tirar o IOF, teria que pagar os 22,5% de imposto de renda e aí sim você ficaria com aquele lucro. Então, num prazo muito pequeno, você praticamente não teria nenhum ganho ao investir num título de renda fixa tradicional, como o Tesouro Selic e um CDB de liquidez diária, mas no caso desse ETF, você não teria essa tributação, então é um ganho a mais que você consegue ter, é uma grande vantagem que a gente tem aqui. E além disso, quando a gente está falando sobre investimentos, por exemplo, em fundos de renda fixa, se você quer fazer sua reserva de emergência em um fundo DI com taxa zero, um fundo Tesouro Selic simples, que vai comprar 100% da carteira dele em títulos públicos e não vai te cobrar taxa de administração, você ainda assim vai ter o Come Cotas. O que é o Come Cotas? É uma antecipação do imposto de renda que você precisaria pagar lá no vencimento, mas que o governo retém a cada 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, o governo vai pegar uma parcela desse imposto de renda para no final você pagar só aquela parcela restante. E no caso de um ETF, não tem Come Cotas. Então, é mais uma vantagem em relação a quem quer fazer a reserva de emergência em fundos de investimento. Uma outra vantagem que a gente tem ao investir nesse ETF é o fato de que ele não tem prazo de vencimento. Ou seja, quando você vai investir diretamente num título de renda fixa, você tem um vencimento. Na hora que chegar lá na data do vencimento, o dinheiro volta para sua conta e você precisaria recomprar um novo título. No caso do ETF, não tem esse vencimento, porque é um título negociado na Bolsa de Valores. E aí lá dentro do ETF, os títulos que eles estão comprando, eles vão vencendo ao longo do tempo, só que a própria gestora faz o reinvestimento automático dos títulos. Então você evita esse pagamento de imposto de renda que você teria lá na data do vencimento, na medida que sua reserva de emergência vai vencendo. Então você tem esse ganho adicional de não precisar ficar girando essa sua carteira caso você não utilize a sua reserva de emergência antes da data do vencimento. E aí como que você faz para investir e desinvestir em um título como o LFTS11? Através da Bolsa de Valores. Então você abre a conta numa corretora, entra lá no Home Broker, da mesma forma que você compraria uma ação, um fundo imobiliário ou um ETF de Bolsa de Valores mesmo, como o BOVA11, você compra esse título negociado na Bolsa de Valores. E para resgatar, você tem a liquidez em D+1. Depois que você vendeu aquela cota para alguém, é só esperar um dia útil que o dinheiro vai cair na sua conta. Então é uma liquidez muito alta e condizente para quem está querendo uma reserva de emergência também. Uma outra característica desse ETF, que também é uma vantagem para quem investe uma reserva de emergência em valores relativamente mais altos, é o custo mais barato. Por quê? Quando você investe no Tesouro Selic, quais são as taxas para você investir? Se você investe numa corretora taxa zero, que a grande maioria já é taxa zero hoje para investimentos no Tesouro Direto, você só teria que pagar a taxa da B3 caso você investisse um valor maior do que R$10.000 no Tesouro Selic. Então, se você investisse menos de R$10.000, você teria isenção de taxas para investir a sua reserva de emergência. Só que, se você precisa investir de 6 a 12 meses o seu custo de vida, para grande parte das pessoas, esse valor já passaria desses R$10.000. Então, você teria que pagar a taxa da B3, que desde o dia 1º de janeiro de 2022, essa taxa é de 0,2% ao ano. E na hora que você deixa de investir no Tesouro Selic, por exemplo, a sua reserva de emergência, para colocar esse dinheiro no ETF como o LFTS11, a taxa de administração que você vai pagar é 0,19% ao ano, que é menor do que o 0,20% que você teria no Tesouro Selic. Então, é uma grande vantagem que você tem. E também você não tem taxa de performance, que de prática os ETFs não costumam ter taxa de performance, justamente pela ideia de que o ETF ele vai seguir um índice, vai ter uma gestão passiva para replicar o desempenho de algum índice, e o LFT11 vai replicar o desempenho do índice Teva Tesouro Selic. Ah, Stuart, então só tem vantagem nesse ETF, vou pegar toda a minha reserva de emergência, vou vender tudo e vou colocar tudo nesse ETF. Calma, não faça isso tudo de uma vez, porque existe uma grande desvantagem em fazer isso, e agora a gente vai falar um pouco das outras desvantagens também. E qual que é a desvantagem de você vender tudo e colocar ali nesse ETF? É o fato de que para você vender toda a sua reserva de emergência, você vai ter que pagar o imposto de renda na hora do resgate. E na hora que você paga esse imposto de renda na hora do resgate, você já vai perder 15% do seu lucro ali, no mínimo, né? Pode ser até mais, dependendo do prazo que esse dinheiro esteja investido. Então você estaria praticamente jogando esse dinheiro fora só para migrar esse investimento para um outro título. Então precisa considerar todo esse custo que você teria com o imposto. Outra desvantagem que você tem ao colocar sua reserva de emergência em um ETF é o fato de que, ao você fazer qualquer operação na Bolsa de Valores, e no caso desse ETF, ele é negociado na Bolsa de Valores, se você comprar uma cota desse ETF, você se torna obrigado a declarar o imposto de renda na virada do ano. Deixando claro
claro que declarar imposto de renda é diferente de pagar. Você só precisa informar para a Receita que você tem aqueles títulos e precisa informar também toda a sua renda, todos os seus bens e direitos, todas as suas dívidas, enfim, você passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda. E se você não investe ainda na Bolsa de Valores, se você não tem uma renda superior aos 28 mil lá da Receita, se você não tem um patrimônio acima de 300 mil, hoje você é isento da declaração, você teria que fazer essa declaração a partir de agora. Mas também não olhe isso como um lado extremamente negativo, porque se você quer enriquecer, quer atingir sua liberdade financeira, quer ficar cada vez mais rico, uma hora ou outra isso vai se tornar obrigatório na sua vida. Então, quanto antes você já ficar livre dessa dor de cabeça, dessa ansiedade de, eu preciso declarar, não, fica tranquilo que isso não é um bicho de 7 cabeças. Quanto antes você aprender, vai ser melhor para você. Uma outra desvantagem do ETF LFTS11 com relação a um CDB de liquidez diário, ou até mesmo Tesouro Selic, é justamente sobre a liquidez. O CDB de liquidez diário você consegue resgatar a qualquer momento, inclusive nos finais de semana. Os títulos do Tesouro Selic, dependendo do horário que você solicitar o resgate, o dinheiro também vai cair na sua conta no mesmo dia, ou então no próximo dia útil. No caso do ETF, ele só vai cair na sua conta no próximo dia útil. Então, é uma liquidez relativamente menor do que a liquidez que você tem em um CDB. Isso é uma desvantagem, mas também não é nada absurdo. Na grande maioria dos casos, você provavelmente não vai precisar do seu dinheiro antes de um dia útil. Você consegue esperar um dia útil para utilizar aquele dinheiro, mas você também pode ter uma pequena parcela da sua reserva num CDB, por exemplo, e a outra parcela num ETF. Está tudo certo, é bom que você diversifica também. Outra desvantagem do ETF é que, dependendo da corretora que você utiliza para fazer a negociação, você teria que pagar taxa de corretagem. É aquela taxa que você paga para a corretora para comprar e vender títulos na Bolsa de Valores, e toda taxa que você está pagando é menos dinheiro no seu bolso. E normalmente na renda fixa você não tem taxa de corretagem e muito menos taxas no geral para você fazer esses investimentos. Então tem que tomar cuidado e ficar de olho em qual corretora que você vai utilizar para saber se tem taxa ou não. E por fim, antes de dar o veredito final da minha opinião, nós precisamos falar sobre a baixa liquidez e o alto spread. Pelo fato de ser um título relativamente novo na Bolsa de Valores, ele ter estreado agora em novembro de 2022, a gente não tem tantas pessoas investindo nesse título, então não tem tantas ordens de compra e de venda. Isso faz a gente ter um alto spread. A diferença do melhor preço de compra para o melhor preço de venda costuma ser relativamente alta. Então, se você precisar resgatar ali num curto prazo muito rápido, você precisaria ter um deságio ali no seu título, vender um pouquinho mais barato do que ele deveria valer naquele momento para você conseguir antecipar. Aquela mesma ideia de um imóvel, né? Você não consegue vender um imóvel em um dia, em um mês. Talvez até conseguiria, mas você precisaria vender por um preço muito abaixo do preço de mercado, justamente pela falta de liquidez. No caso do ETF, por ser um título novo, ainda tem pouca liquidez, mas na medida que ele for ficando cada vez mais popularizado, até mesmo pensando em todas essas vantagens que a gente falou ao longo desse vídeo, provavelmente essa liquidez vai aumentar bastante, esse spread tende a diminuir. E aí o veredito final, na minha opinião, é que se você ainda não tem reserva de emergência, está começando a investir agora, ele sim é uma excelente opção para você colocar sua reserva de emergência, desde que você esteja ciente sobre a questão da declaração do imposto de renda. Mas se você já tem a sua reserva completa, como por exemplo eu já tenho, não faz sentido pegar tudo e migrar logo de uma vez. O que faz sentido? Você esperar a data do vencimento dos seus títulos e na medida que eles forem vencendo, você pega uma parcela desses títulos ou até mesmo tudo e coloca em um ETF como esse, porque você evitaria esse pagamento do imposto de renda antes da hora. Deixa para pagar lá na data do vencimento e na hora que vencer, aí sim você vai migrando. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários também e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.